A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no nosso terceiro encontro e hoje vamos tecer comentários sobre a lição número 7, o Evangelho segundo escreveu João. O autor desse evangelho é João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Pressupõe-se que eles ali eram discípulos de João, ali da região da Galileia, era a região que eles moravam, né? E o nome deles era conhecido como Boanerges, filhos do trovão, deixando muito claro aí algo, né, sobre o caráter, sobre o temperamento deles, intempestuoso e indisciplinado. João ele permaneceu em Jerusalém até em 66 depois de Cristo. Depois disso ele assumiu o bispado em Éfeso, onde ficou por 25 anos, e dali ele vai escrever o Evangelho de João. O Evangelho ele foi escrito há cerca de nos anos 80 e 95 depois da morte de Cristo, né? O tempo da heresia já estava começando naquela época, já havia perseguição contra a igreja e a heresia dentro da igreja também já estava ali fermentando, já estava em grau de crescimento, principalmente o gnosticismo. O destino do Evangelho de João, enquanto o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, o de Marcos para os romanos, o de Lucas para os gregos, o Evangelho de João ele é endereçado para a igreja em geral, a fim de promover a vida espiritual da igreja. O tema do livro de João é o Verbo divino e eterno se fez carne, a fim de trazer salvação a todo homem. Em suas páginas, 3 fatos vão caracterizar ou vão se repetir no Evangelho de João. Primeiro, revelação de Cristo, em que ele vai dar através de si mesmo, através dos seus ensinos, através dos seus feitos. E nós vamos ver aí agora duas respostas, a rejeição a Cristo e a aceitação em Cristo. Esse fato vai estar sempre se repetindo, revelação de Cristo, rejeição de Cristo e a aceitação de Cristo. O Evangelho de João ele não foi incluído no livro sinóticos, justamente porque o conteúdo dele tem um caráter bem diferenciado. Enquanto os sinóticos têm um caráter mais histórico e biográfico, o Evangelho de João ele é mais conceitual, ele é mais narrativo, né? A estrutura é bem diferenciada e ele decorre principalmente do íntimo relacionamento que João tinha com Jesus. Já entre os discípulos, a Bíblia diz que ele era o discípulo a quem Jesus amava, tinha uma certa liberdade com Jesus. Além disso, nós vemos o fato de que João foi aquele que permaneceu com Cristo na sua crucificação, quando todos os discípulos o haviam abandonado. Ali ele recebeu a missão de tomar Maria por sua mãe, e Maria recebeu a missão de receber a João como seu filho. Com certeza, mais esse fator serviu para trazer a João detalhes sobre a pessoa de Cristo e sobre a vida de Cristo, né? Quando o Evangelho foi escrito, havia 70 anos que se dera a crucificação de Jesus. A igreja passou a ser perseguida pelos romanos após a destruição do templo de Jerusalém. Outras características específicas do livro, e isso é muito importante. Cada livro tem as suas especificidades, né? Tem coisas que o caracterizam. E nós vemos aqui no Evangelho de João, vamos ver alguns pontos aqui importantes. Primeiro, somente João relata o primeiro ano do ministério de Cristo. Revela que os discípulos André, Pedro e Filipe tiveram um encontro com Jesus anterior àquele episódio lá na Galileia, quando Jesus manda Pedro lançar a rede, né, e ali Pedro se convence do poder do Senhor. No primeiro momento, quem lê os evangelhos pensa que foi ali o primeiro encontro de Pedro com Jesus, mas não, João deixa claro que já havia tido um encontro com Jesus ali na Judéia e que Pedro e André, eles eram discípulos de João que os apresentou a Jesus Cristo. Outra característica, o Evangelho de João relata os grandes discursos de Jesus sobre novo nascimento, água viva, sobre Jesus, o pão da vida, Jesus, o bom pastor, Jesus, a luz do mundo. E João esclarece que o motivo dos seus registros, né, vamos supor que isso aí seria o objetivo maior de João. Por que ele escreveu isso? João deixa claro quando ele diz a seguinte coisa, em João capítulo 20, versículo 31.
Tudo isso foi escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. João revela a tríplice revelação de Jesus Cristo, manifestando a Cristo como a vida eterna, a luz eterna e o amor eterno. A natureza do Verbo divino. João ele começa o seu evangelho com um enunciado muitíssimo importante. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aí primeiro que ele usa a expressão, o vocábulo verbo, que no grego quer dizer logos. Essa palavra ela tem um significado muito profundo, porque a expressão verbo, logos, ela expressa, né, o sujeito em ação, ela expressa o agir de Deus, a ação de Deus no mundo através de Jesus Cristo. Jesus é a expressão da palavra de Deus, é o próprio Deus em ação no mundo. Então o verbo logos ele expressa a natureza divina e verdadeira de Jesus, revela o ser cuja existência excede o tempo. Jesus é eterno, sem princípios, sem fim de dias. Expressa também a encarnação de Cristo, que é a exata expressão da pessoa e pensamento de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, diz, com relação a Jesus, que Jesus é o resplendor e a exata expressão do ser de Deus. Então é isso que esse verbo representa. Então nós vemos aí, esse verbo ele representa três coisas com relação a relacionamento. Por exemplo, nessa passagem, esse enunciado de João, nós vimos, ele descreveu o relacionamento de Jesus com Deus. Ele diz, no princípio é o verbo e o verbo estava com Deus. Descreve o relacionamento com a criação. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Descreve o relacionamento de Jesus com a vida, quando diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Descreve o relacionamento de Jesus com os homens. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Ele se materializou, encarnou na pessoa de Jesus Cristo, que, na verdade, como diz, dado um dos nomes que é dado a Cristo, Emanuel, Deus conosco. Em Cristo estão escondidos os infinitos pensamentos de Deus. A manifestação do Verbo divino. Vamos ver que o Evangelho inicia primeiro com um testemunho de João, né, que ele dá de si mesmo, o que o próprio registro dá de si mesmo e o que o testemunho que ele dá de Jesus Cristo. Primeiro, vemos que João dá testemunho de Cristo ao mundo com os seguintes termos. Primeiro, Jesus é a luz dos homens, ele era antes dele, ele era o Cristo. Muitos perguntaram para João, você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que veio preparar o caminho dele. Eu sou aquele que nem sou digno de desatar as alparcas dele. Jesus, para João, é o Cordeiro de Deus, apontando para a sua missão de redentor da humanidade pelo sacrifício de si mesmo. O Cordeiro perfeito, imaculado, que tira o pecado do mundo. João aponta Jesus como o Filho de Deus e aquele sobre quem o Espírito de Deus desceu sobre ele. João 1,14 tem uma expressão muito importante. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo que no princípio estava com Deus tornou-se homem. O Cristo manifestou-se na história da humanidade, revelando ao mundo a glória do unigênito do Pai. Ele estava na sua glória, mas essa glória é compartilhada aos homens. Ele se encarnou, mostrando a sua glória. Ainda que fossem no corpo humano, a glória de Deus estava totalmente concentrada na pessoa de Jesus. Deus se manifestou aos homens em glória por meio dele. Uma das passagens mais amadas das Sagradas Escrituras. A glória do Senhor era manifestada antigamente, no Antigo Testamento, no tabernáculo. Agora a glória de Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. E nós vimos a sua glória como a glória do Pai.
A passagem de João, lá no versículo 14, 1 versículo 14, revela um novo tempo, quando diz que a lei e a verdade, a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. É como se ali agora nós estivéssemos passando por um novo período na história. Na verdade, nós estamos sob uma nova aliança. Nós vemos ali então uma diferença entre a dispensação do Antigo Testamento e a nova dispensação que é inaugurada através de Jesus Cristo. O ministério público do Verbo Divino. João, em contraste com os sinóticos, se ocupa mais do ministério de Jesus na Judéia e relata alguns incidentes, com relação ao encontro de Jesus com João Batista, que ali Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ali também um incidente daquele encontro de Pedro com Jesus, em que João mostrou para Pedro, para André, quem era Jesus e permitiu que o seguisse. E depois de André ter estado alguns momentos com Jesus, ele foi correndo, chamou Pedro e falou: olha, nós encontramos o Messias. Vemos agora sobre os milagres de Jesus. No livro de João, os milagres são muitas vezes identificados como sinais. Isso porque procura atestar a veracidade da proclamação de Jesus como Salvador e também da sua filiação divina. Jesus vai deixar muito claro no Evangelho de João a sua natureza, a sua identificação com Deus, a que ele chama de Pai. Nós vamos ver em vários episódios aí Jesus declarando que eu e o Pai somos um, deixando muito claro que há uma sinergia muito grande da natureza de Cristo com a natureza do Pai. No capítulo 3, nós vemos uma expressão muito importante em que Jesus está apontando para a sua futura morte. Lá no capítulo 3 ele fala bem assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois ele fala aquele famoso ditado de João capítulo 3, versículo 16, e conclui dizendo: porque o Filho do Homem não vem para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus, através desse enunciado, está dizendo da sua futura morte. Importa que o Filho do Homem seja levantado, já está apontando para o seu sacrifício, remetendo ao Antigo Testamento, que sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. E Jesus está deixando muito claro que essa é a missão dele, dar a sua vida pela remissão dos pecados da humanidade. E nós vimos, como é comum em todo evangelho, nós vamos ver Jesus se deparar com oposição. Jesus vai ter forte oposição também aqui no livro de João. Vamos ver lá no capítulo 4 que primeiro ele tem um encontro com a mulher samaritana. E ali Jesus testifica, ele é a primeira pessoa, é uma das pessoas, e justamente como uma mulher samaritana, Jesus deixa muito claro para essa mulher quem ele é. Ele diz que eu sou o Cristo. Foi um dos que Jesus disse de maneira muito explícita quem ele era, foi para essa mulher. E esse evento com a mulher samaritana, para nós, deixa uma lição muito importante. O encontro de Jesus com a mulher samaritana deixa a lição do valor da evangelização individual. Como nós vimos nos outros evangelhos, Jesus nunca se deteve apenas com a multidão. O valor de uma alma para o Senhor é um valor que equivale ao mundo todo. Então Jesus nunca vai ter essa preocupação de se ater somente a multidões. Nós vamos ver em vários momentos Jesus se dedicando a uma pessoa, deixando claro o valor da evangelização pessoal. No capítulo 5, nós vemos aí que a oposição se levanta. Em que contexto? Jesus ali havia curado num sábado um homem que havia 38 anos estava paralítico. Essa cura foi no sábado. Os seus opositores questionaram e se opuseram, ou seja, deixaram claro que não se importaram pelo sofrimento desse homem, pelo alívio do sofrimento desse homem. O que importava para eles é que Jesus estava ali transgredindo a lei porque fez essa cura no sábado. Esse advento, ou esse episódio, vai permitir que Jesus tenha um diálogo com esses homens. E nesses homens, Jesus ele vai falar algumas coisas que chamam muita atenção. Primeiro, Jesus vai falar: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa informação que Jesus dá
vai atrair a ira dos seus opositores. Primeiro, nós vamos ver porque Jesus fazia as coisas no sábado. Segundo, porque Jesus dizia que meu Pai trabalha até agora, ou seja, o segundo argumento que eles usaram para se opor a Jesus é que Jesus se fazia igual a Deus. E para eles isso era um pecado de blasfêmia, eles não compreenderiam isso. Mas Jesus continua o seu discurso, em que vai revelar a sua perfeita sujeição ao Pai e a sua dependência do Pai a fim de efetuar milagres. O que diz no versículo 19 e 30 desse mesmo capítulo? O filho não pode fazer alguma coisa se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto o Pai faz, o filho faz também igualmente. Eu não posso fazer de mim mesmo coisa alguma, porque não busco fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Vemos aí por meio dessa passagem, Jesus deixando claro sua identificação com o Pai, tudo que o Pai faz eu faço também, e sua perfeita dependência. Eu não posso fazer isso de mim mesmo, eu faço porque o Pai me concedeu que eu fizesse. E deixando claro então o aspecto da sua divindade, é claro que isso já vai começar a atrair a oposição, principalmente dos fariseus. No capítulo 6, Jesus retorna a Galiléia. Já havia um ano desse intervalo do capítulo 5 para o 6, agora Jesus está na Galiléia, em que vai ter dois sinais. Primeiro, Jesus andando sobre o mar, demonstrando o seu poder sobre a natureza. Depois, o sinal da multiplicação dos pães, em que é muito importante para nós, porque nós vimos que ele deixa claro o conhecimento que Jesus tem das pessoas. Depois da multiplicação desses pães, a multidão foi despedida e logo depois Jesus despediu a todos e agora Jesus passa para o outro lado. Ao que a multidão fica sabendo e então procura saber aonde Jesus está e o encontra. E quando eles encontram com Jesus, ele traz à luz uma motivação que para muitos podia ser oculta. Nós, humanamente, podíamos falar, mas como esses homens têm uma sede de Deus tão grande, estão indo atrás do Salvador? Mas Jesus deixa claro a motivação daqueles homens, quando ele diz, vocês me procuram, não foi por causa dos sinais que eu te dei, deixando sempre claro que sinais é para deixar claro sobre a missão de Jesus, o Messias e Salvador do mundo. Jesus falou para ele, vocês me procuram não por causa dos sinais, mas por causa do pão que eu dei para vocês. Trabalhem não pelo pão que perece, mas por aquele que permanece para a vida eterna. No mesmo momento, então, é desmascarado a natureza daquela multidão, porque eles começam agora a questionar e a rejeitar e a desafiar Jesus. Mostra-nos um sinal. E Jesus deixa claro para eles, olha, Jesus já tinha dado o sinal da multiplicação e eles pedem agora um novo sinal para que eles cresçam. E Jesus diz, olha, o sinal que eu tenho sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Moisés ele fez um grande sinal, um milagre, dando pão para os homens. Mas não foi Moisés que deu, foi meu pai que deu aqueles pães. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse discurso de Jesus continua e começa, como é claro, a atrair uma certa rejeição dos judeus. E mais na frente Jesus ainda complementa o seu discurso, dizendo não só que ele era o pão vivo, mas que a sua carne e o seu sangue deveriam ser bebidos, no sinal claro de que o seu sacrifício deveria ser reconhecido como suficiente para a sua salvação. Essa figura de linguagem que Jesus usou escandalizou muitos ouvintes e fez com que muitos o rejeitassem, até dizendo, esse discurso é muito duro, quem pode suportar? E Jesus viu que muitos voltaram atrás por causa desse discurso, dessa revelação que Jesus diz sobre si mesmo, e perguntou para o discípulo, olha, muitos já me abandonaram, vocês querem me abandonar? E Pedro dá a resposta, que é dada por muitos, da segunda multidão. Sempre vai ter os que rejeitam e os que o aceitam. E a resposta de Pedro é, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então, essa declaração de Pedro é muito importante. E no capítulo 7, nós vemos a quarta e última visita de Jesus à Judéia.
lá é revelado o incidente que aconteceu dentro da família de Jesus, no capítulo 7, versículo 5, que os seus próprios irmãos declaram que não criam nele, né? Que ele diz: olha, se você mesmo, quem é que você está dizendo, vai lá para o meio, lá para Jerusalém, para a festa, faça seus milagres lá, e que Jesus não obedeceu àquela orientação. A opinião do povo era confusa acerca de Jesus, e o medo de declarar era muito grande, com medo dos judeus. Ou seja, Jesus, por meio dos seus discursos, dos seus ensinos, revelou, deixou claro qual era a sua missão, a sua natureza, quem ele era, e é claro, muitas pessoas creram. E dentro desses que creem, João deixa muito claro assim, um vislumbre muito importante, que muitos criam, mas não confessavam, porque tinham medo dos judeus, porque amavam mais a glória dos homens do que a de Deus. Então essa polêmica em torno da pessoa de Jesus vai continuar. E Jesus, em um certo discurso, declara o desejo dos judeus de o matarem. Quando Jesus vai para essa festa e vai travar agora um discurso com ele, Jesus deixa claro: vocês querem me matar por causa dos sinais que eu faço, por causa dos meus ensinos. Eles procuram negar, nós não procuramos te matar. Mas Jesus deixa muito claro para eles que o desejo dele era matá-lo por causa das suas afirmações. E Jesus diz uma coisa muito clara, que deixa clara o conhecimento que eles tinham acerca de Jesus. Olha só, Jesus diz: vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vocês não conhecem. É muito séria essa informação, porque Jesus deixa claro: vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Pelo que parece, Jesus deixa claro ali um espírito de incredulidade e rebeldia da parte deles, que apesar de confirmarem, contemplarem, serem testemunha dos sinais e da glória de Deus em Cristo Jesus, mas mesmo assim eles o rejeitavam. E ele continua dizendo: eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vocês não conhecem. Conheceram a Jesus, tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, mas rejeitaram essa verdade porque Jesus deixa claro: porque vocês não conhecem o Pai, ou seja, vocês amam a mentira. No capítulo 9, Jesus é novamente reprovado por realizar uma cura de um cego de nascença. E ali ele é injuriado e perseguido. No capítulo 11, a ressurreição de Lázaro é o 7º sinal, e esse milagre nos ensina 3 coisas importantes. O perfeito controle de Deus em todas as situações, mesmo diante da morte. Jesus compareceu ali no 4º dia depois da morte de Lázaro, deixando claro que para ele todas as coisas são possíveis. E uma coisa muito importante: o poder de Jesus para dar vida. Se há uma coisa que coloca uma distância muito grande entre Jesus e qualquer falso profeta ou qualquer homem, né, que possa ter o poder que for, é o poder de dar vida. Nenhum homem, nenhum religioso, nenhum falso profeta pode conceder vida. Jesus, como ele é o autor da vida, ele pode dar vida. E esse é um dos maiores sinais do poder, da natureza e da divindade de Cristo. A profunda demonstração de amor, compaixão e identificação de Jesus com os homens. Nós vemos nesse episódio aí, primeiro, o relacionamento íntimo que eles tinham com os homens. Ele tinha uma amizade fraterna com aquela família. E quando Jesus contemplou o sofrimento daquela família pela morte do seu irmão, a Bíblia diz que Jesus chorou, e os próprios ouvintes ali falaram: olha, veja quanto o amavam. Então está muito claro ali a identificação, o profundo amor, né, e a compaixão de Jesus com as necessidades dos homens. O motivo para matar Jesus por parte dos sacerdotes e fariseus. Depois desse evento da morte e ressurreição de Lázaro, isso chamou a atenção de toda a região, e vai haver um discurso, vai haver uma reunião no Sinédrio, e ali vai ficar clara a motivação pelas quais eles vão rejeitar Jesus. Olha só o que eles vão dizer: esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele.
Então os romanos virão, tirarão o nosso lugar e da nação. Então, aí está muito clara a motivação. Esse homem faz muitos sinais. Se deixarmos, ou se nós o deixarmos vivo, todos vão crer nele. O receio deles até então eles eram idolatrados, honrados, respeitados, tanto pela nação como pelo Império Romano. Esse crescimento de Cristo, esse reconhecimento de Jesus, iriam tirá-los do foco. Lamentável, mas essa é a motivação maior, iriam tirá-los do foco. O Império Romano iriam tirá-los do seu lugar e também a nação. Eles temiam também pela destruição da nação, porque toda a nação aclamando Jesus como rei, como Senhor, poderia trazer uma grande rebelião no pensar dele, e faria com que Roma destruísse definitivamente Israel. Ao que o sumo sacerdote Caifás, sem saber, estava profetizando e disse para ele: vocês não sabem o que vocês estão falando. É necessário que um homem morra, não só por essa nação, mas por todo o mundo. Então, sem saber, na verdade, Caifás estava pensando que Jesus iria morrer a fim de sufocar uma rebelião. E aí não iriam ser tirados. Mas, na verdade, o Espírito Santo usou esse entendimento de Caifás para apontar para uma coisa maior. Jesus vai morrer, não só por essa nação, mas por toda a humanidade. No capítulo 8, Jesus lava os pés dos discípulos. No capítulo 8 da lição, mas no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus lava os pés dos discípulos. O quarto evangelho não relata a festa da Páscoa, nem os preparativos para a última ceia, mas registra esse incidente em que Jesus lava os pés do discípulo e a aplicação desse evento, O contexto, o ambiente, nós já vimos que é um ambiente de despedida, estava chegando a hora de Jesus. Jesus já sabia disso, era a sua última ceia. Após 3 anos de intensa comunhão, ensino, atividades, realizaram obras juntas, muitas experiências em comum, estavam chegando o fim desse tempo. E Jesus, então, ali a Bíblia diz que ele passa, então, a tomar uma bacia e lavar os pés do discípulo. Quando ele chega a Pedro, Pedro diz: a mim tu não lavarás. E Jesus diz: olha, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ao que Pedro responde: então me lava todo. Jesus responde uma palavra muito séria: vocês já estão lavados, mas nem todos. Mas também, Jesus já tinha explicado antes, que nós já estamos limpos pela palavra que ele havia pregado. Então vamos deixar aqui algumas aplicações aqui com relação a esse incidente da lavagem dos pés. A significação: primeiro, fica claro que Jesus não está deixando um ritual para ser feito por toda a igreja. O único ritual que o Senhor deixou próprio para a igreja foi a Santa Ceia e o batismo. Jesus deixou aqui um exemplo, uma significação, uma simbologia através desse ato. Primeiro, não é o lavar físico, como Pedro entendeu, que Deus queria, que o Senhor queria. Ele queria deixar claro que o crente já passou pela lavagem da regeneração, mas o que eles necessitam é banhar-se frequentemente pela palavra de Deus. Porque lá o apóstolo deixa claro: vós já estáis limpo pela palavra que vos temos pregado. A palavra de Deus, ele tem esse efeito purificador quando abrimos o nosso coração para que ela seja aplicada em nós. Segunda verdade, a verdade mais preciosa dada por Jesus é quanto à necessidade de purificação espiritual para compartilharem de uma comunhão eterna. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então há uma necessidade de purificação constante. Passamos por uma primeira fase pela lavagem da regeneração. Depois disso, lavar pés e mãos significa o nosso contínuo andar com Deus em santificação de obras e atos. Terceiro, ensina a humildade que nasce do amor que tem prazer de servir. Para a igreja, isso é extremamente importante. Os apóstolos, que eram cabeça da igreja, o Senhor deixou claro: quem quiser o maior, seja o menor. Jesus sempre deixou muito claro isso aí, que aquele que é dado a liderança, aquele que é dado a proeminência dentro do povo de Deus, não é para usar isso para governar, mas para servir. Quanto mais se cresce, mais se desce.
mas o espírito de servidão, de humildade deve prevalecer. Lamentavelmente, na história da igreja, os homens perderam esse entendimento e sempre que os homens assumem o poder, eles se julgam dono da situação e digno de ser servido. Mas aqueles que amam ao Senhor, que meditam na sua palavra, não vão cair nessa armadilha. Jesus revela, então, no fim desse evento, daquele evento da ceia, uma coisa muito importante. Ele revela o propósito traidor de Judas e pede que ele apresse o que ele tem que fazer. O Senhor já sabia que Judas era o traidor, já sabia, e Jesus até chamou Judas de diabo, numa alusão que ele deu lugar ao diabo, para ser um servo de Satanás no meio dos 12, e Jesus deixou claro ali para Judas, olha, o que você tem que fazer, você apressa. Jesus não tinha medo do que haveria de acontecer com ele. Diante dos acontecimentos que haveriam de vir, logo depois da saída de Judas, com certeza Jesus deu uma exclamação e ele falou uma palavra que ela se sobressai e é até antagônica. Ele saberia do que haveria de ver daqui a pouco. O traidor já estava indo fazer, o sofrimento já estaria batendo a porta, mas a expressão de Jesus é uma expressão triunfante. Ele diz, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. A hora de maior humilhação de Jesus seria o momento da exaltação da sua divindade. Ele seria exaltado sobre todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Jesus estava deixando claro que aquilo que haveria de acontecer nos próximos momentos com ele não era um momento de derrota. Era um momento, seria uma situação que facultaria Jesus a ter novamente a glória que ele tinha. E outra coisa, a glória que ele vai ter agora é muito maior do que antes, porque a glória que ele vai ter é porque agora ele seria considerado o Salvador do mundo. Ele poderia levar juntamente com ele nessa glória milhões e milhões de todos os povos, raças, tribos e nações. Não há maior glória para Jesus do que essa. Salvar, de trazer da assolação, tirar da destruição, tirar do fundo do pecado e trazer junto. Então a maior glória que estava esperando ao Senhor não é só a sua glória de voltar novamente à sua posição celestial. É de poder ser o Salvador de todos aqueles que nele crescem. Jesus então passa a ensinar sobre o amor fraternal. Isso é muito importante. Ele falou sobre a traição, falou da glória que estaria reservada para ele daqui logo mais em frente, mas ele fala uma coisa muitíssimo importante para o discípulo. Momentos atrás ele havia falado do valor da humildade. Agora ele fala uma coisa que deve marcar a vida do seu povo, o amor. Filhinhos, assim como eu vos amei, amai uns aos outros. A singularidade do amor expresso em João 13,35 é: se vos amardes uns aos outros, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. A marca de um seguidor, de um discípulo de sucesso de Jesus, não são os milagres. A marca é o amor. Capacidade de amar, capacidade de perdoar, o espírito de compaixão, o espírito de misericórdia, espírito de servo, espírito de servir. Essas são a marca verdadeira da Igreja de Jesus e que agrada o coração de Deus. No capítulo 14, nós vemos a morada no céu. Um novo componente na oração vai ser inaugurado agora. Vamos ver aqui no capítulo 14, então, o Senhor, diante de um ambiente de tristeza, Pedro e os discípulos estavam tristes pela declaração de Jesus da sua iminente partida, mas Jesus agora vai, no capítulo 14, trazer palavras de fé e de esperança. Primeiro, não entristeçam o vosso coração, crede em Deus, crede também em meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, deixando claro para ele que o objetivo maior de Jesus nessa partida é preparar um lugar para eles. Não há motivo de tristeza. Primeiro, porque ele não morre. Jesus, ele ressuscitaria, ele seria eterno. E segundo, porque esse Senhor, que tem poder sobre a vida, também iria reservar um lugar para os seus discípulos. E ali, junto com essa promessa da nova morada celestial, Jesus pede agora que o discípulo acrescente um novo componente na sua oração. Até agora vocês não pediram nada em meu nome.
peço agora em meu nome, para que o meu Pai seja glorificado. Ou seja, o Senhor está pedindo agora que seja acrescentado nas orações de cada cristão o nome de Jesus. Ou seja, isso, o que o Senhor está querendo dizer com isso é que graças a mim vocês vão conseguir muitas coisas diante do meu Pai. E também vocês só conseguirão algo do meu Pai se estiver em espírito comigo. Então, ao pedir em nome de Jesus, há uma garantia das conquistas que Jesus teve a nosso favor. Por isso é importante a oração em nome de Jesus. A base para respostas positivas dos seguidores de Cristo é: se vocês permanecerem na minha palavra. Isso é muito importante. E ele continua: farão as obras que eu fiz, ainda farão maiores. Mas a base é se permanecerem na minha palavra. Jesus dá outra promessa também, a promessa do Consolador. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei. Jesus sabia da tristeza, né, que eles tinham pelo fato de ele deixar da sua iminente partida, mas ele deixou claro: não, eu não vou deixar vocês órfãos. Assim como estive com vocês, agora eu vou mandar um outro que vai estar com vocês. E ele identifica esse ser como o Espírito Santo. A missão desse Espírito Santo vai ser lembrar o que Jesus disse, guiar em toda a verdade, anunciar as coisas que hão de vir. E também o Espírito Santo seria o Consolador. Jesus deixou uma promessa: deixo-vos a minha paz vos dou. Vocês vão continuar amparados, ainda que pela minha presença espiritual, mas vocês vão continuar amparados. Agora não mais como Jesus limitado, mas como o Todo-Poderoso. Jesus declara o seu destino: voltará para o Pai, restaurando a sua glória que eles tinham antes da fundação do mundo. Declara também ali o iminente início da obra do inimigo, né? Aquele inimigo que não tem nada em Cristo haveria de vir. Seria os momentos seguintes em que estaria vindo o Judas e a turba de soldados romanos para levá-lo para a crucificação. No capítulo 15 nós temos o nosso relacionamento com Cristo e com os irmãos. No capítulo 15 do versículo, ele se divide em 3 seções. A seção 1, que vai do versículo 1 a 8, diz: a palavra-chave é permanecer em Cristo. Então, do capítulo 15, do versículo 1 a 8, que é a primeira seção, a palavra-chave é permanecer. Jesus ensina que o fruto aceitável a Deus decorre de permanecermos em íntimo relacionamento com Ele. Permanecer em mim e eu em vós. Isso é muito importante. A seção 2 vai do versículo 9 a 17, que diz que a palavra-chave é o amor. O versículo 10 diz: se guardares os meus mandamentos, e o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Então Jesus deixa claro aí que uma das chaves que vai provar que eles têm relacionamento com Cristo: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Não há competição, não há inveja, não há malícia, não há egoísmo, há o ardente desejo de que todos sejam felizes, abençoados, cresçam. Esse é o sentimento que deve mover entre os discípulos. Uma vez que o Senhor tanto nos tem amado, é seu desejo que nós também permaneçamos no seu amor. A dimensão do amor do Pai para com o Filho tem a mesma dimensão de Jesus, do amor de Jesus para com seus discípulos. Na terceira seção nós vemos a palavra-chave é aborrecer. Os aborrecimentos do mundo para com os crentes por causa do nome de Cristo nunca passarão, porque o mundo ele desconhece a Deus. E Jesus deixa muito claro: se o mundo me aborrece, ou se o mundo aborrece vocês, saibam que primeiro o mundo me aborreceu. É muito claro e é muito importante para o discípulo estarem conscientes de uma coisa: nunca vai haver uma possibilidade de sermos agradáveis a todos os homens, e nem devemos procurar ser agradáveis em todo sentido. Vai haver um momento em que, por causa da verdade, eu devo tomar uma decisão. Essa verdade desagradará a muitas pessoas, desagradará aos meus familiares, desagradará ao meu grupo a qual eu sou vinculado.
E é muito importante nós tomarmos uma posição. Jesus deixou claro que, olha, o mundo me aborreceu, vai aborrecer vocês também. Então, eu tenho que tomar partido. Se vou deixar ser aborrecido pelo mundo e continuar do lado de Jesus, ou para continuar bem com o mundo, eu vou procurar agradar ao mundo. Isso é muito importante. Não é possível agradar a Deus e ao mundo. Em João, no capítulo 15, versículo 26 a 17, Jesus traz mais à tona a atuação do Espírito Santo, a missão que ele vai vir, a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Como nós já vimos atrás, ele fortaleceria, instruiria e dirigiria os discípulos. No capítulo 16, nós vemos agora de forma mais incisiva o papel do Espírito Santo. Já que ele vai ser o Consolador, Jesus então deixa claro ao discípulo como vai ser a atuação do Espírito Santo. Eu estive presente com vocês, agora não vai haver mais uma presença física, vai ser o Espírito Santo que vai estar com vocês. E Jesus deixa claro qual que é a atuação do Espírito Santo com relação aos discípulos e à humanidade. Primeiro, o Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa de Deus, da vinda do Espírito Santo, de uma dispensação em que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. E como seria a atuação dele? Ela é prefigurada na profecia de Isaías. Em Ezequiel capítulo 36, o Senhor diz: olha, vai haver dias em que derramarei do meu Espírito. Eu tirarei de vocês o coração de carne e colocarei em vocês, eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne, e vocês guardarão os meus mandamentos. Então Jesus está deixando claro que esse dia vai chegar, em que só a nossa palavra, a nossa pregação talvez não teria efeito. O Espírito Santo ele vai vir para tornar viva essa palavra, para penetrando no coração dos homens, alguns que estarão sensíveis à voz, a essa pregação. O Senhor vai tirar aquele coração duro e insensível, simbolizado pela pedra, e vai tornar um coração maleável e sensível à vontade de Deus, que é um coração de carne. Esse tempo está se cumprindo com a iminente vinda do Espírito Santo. E o Senhor deixa também claro para o discípulo uma missão tríplice, uma atuação tríplice do Espírito Santo. A pregação vai ter o seu valor, mas essa pregação ela vai vir na sua retaguarda, fundamentada pela atuação do Espírito Santo em 3 frentes. Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Esse convencimento do pecado vai deixar claro ao homem, pela pregação da palavra, a sua situação de pecador indigno aos olhos de Deus. O Espírito Santo vai deixar claro para o homem que ele não pode se salvar, as suas obras não o justificam, e vai deixar claro na mente do pecador a sua situação de perdido. E aí, juntamente com isso, vem um segundo aspecto da ação do Espírito Santo, que é convencer o homem da justiça. A partir do momento em que o homem foi convencido do pecado, que Cristo é a propiciação pelo nosso pecado, o Espírito Santo vai convencer o homem também que o homem não pode se salvar pela sua justiça. Como diz lá no profeta, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ao convencer-nos o Espírito Santo de que essa é a nossa justiça, ele também vai dar para nós a segurança, apontando para Cristo. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa justificação, como diz o apóstolo Paulo, justificado pela fé, temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Terceiro aspecto da ação do Espírito Santo é convencer o homem do juízo. O juízo isentará os que estão em Cristo. Como falei atrás, o Espírito Santo convenceu do pecado, convenceu da justiça, o homem se converteu. O Espírito Santo vai dar a segurança do crente que quem está em Cristo é nova criatura, nenhuma condenação há. O Espírito Santo vai deixar claro para a igreja e vai deixar claro para os homens que o juízo de Deus é isento para os que foram justificados em Cristo, mas que o juízo virá a tempo e a hora certa sobre todos que rejeitaram a mensagem do Evangelho, e principalmente o príncipe desse mundo, que é Satanás. Os efeitos da morte e ressurreição de Cristo.
Diante dessa revelação de Jesus sobre a sua iminente partida, isso produziu profunda tristeza. E mesmo depois de que Jesus falou as promessas no capítulo 14, as promessas do Espírito Santo, o Senhor sentiu que o coração deles estava abatido. E Jesus então falou para o discípulo mais uma coisa muito importante. Olha, hoje vocês têm tristeza, choro e lamentação. Mas vai vir um tempo em que vocês se alegrarão. Esse choro se converterá em alegria. Diante das palavras de Cristo, a fé dos discípulos foram fortalecidas. Há choro, mas logo a seguir, depois de toda essa situação de suspense que vocês vão passar, vai haver alegria futura. E Jesus deixa uma coisa muito importante para os discípulos. Ele dá várias palavras de conforto para o discípulo, e os discípulos, ao que parece, eles lançam uma expressão muito importante e que denota que eles captaram a mensagem de Cristo, mas na verdade Jesus vai deixar claro que eles não captaram. Vamos entender. Eles, depois que Jesus deu esse discurso, aquela palestra particular para eles sobre a sua missão, a missão do Espírito Santo, a sua glorificação, sobre a sua natureza, eles contemplaram tudo isso. Eles chegaram à seguinte conclusão e disseram para Jesus: agora conhecemos que tu sabe tudo e não precisa que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Eles deram uma conclusão de tudo, e uma conclusão muito boa, dando a ideia de que a fé deles estava: olha, Jesus, agora nós sabemos quem tu és, sabemos que verdadeiramente és o Filho de Deus, sabemos o Senhor que nós seguimos. Na verdade, eles demonstraram, através dessa palavra, que estavam convictos do Senhor que estava nele. Mas Jesus deixou claro que essa convicção deles ainda estava frágil, porque logo a seguir, apesar dessa convicção dele, eles estariam fugindo e abandonando Jesus quando no momento da sua crucificação. Mas Jesus já conhecia a fragilidade dos seus discípulos, e foi até importante que eles fugissem, porque se eles fossem presos, a pregação do Evangelho no momento depois ficaria mais difícil. Mas Jesus compreendia a fragilidade da fé do discípulo. E depois, mais uma vez, o Senhor dá mais algumas palavras para aquele discípulo e conclui dizendo uma coisa: olha, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Com essa expressão final que encerra o versículo, Jesus deixa claro: a despeito da fragilidade da fé de vocês, eu, na verdade, que sou o exemplo, que sou o espelho, que sou aquele a quem vocês devem olhar, eu venci o mundo. Apesar de Jesus ainda não ter morrido, mas ele já sabia que a última etapa ia se cumprir, ele ia ser fiel até o fim, e esse espelho de fidelidade era muito importante para quem tivesse fragilidade na fé, para que quando eles olhassem para Jesus, vissem o exemplo e o modelo de Jesus, levantassem a cabeça, novamente se colocassem em pé e continuassem, seguindo, sendo discípulo e seguidor de Cristo. Porque se Cristo venceu, por Cristo em nós também venceremos. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.